Bom, gente, retomando aqui para a aula de hoje, a última parte do capítulo 8, que trata sobre energias, entalpias de ligação e as forças de ligações covalentes. Então, a energia necessária para se quebrar uma ligação covalente é chamada entalpia de dissociação de ligação. Aqui no Brown ele usa a letra D maiúsculo para representar essa entalpia, tá? E outros autores, outros livros vão chamar de formas diferentes, vão usar outras letras, outros símbolos, mas o que importa é o conceito. Por exemplo, para a molécula de Cl2-cloro, a entalpia de dissociação da ligação cloro, ligação simples cloro, é dada então pelo ΔH, variação de entalpia, desta reação. Molécula diatômica Cl2 no estado gasoso, se dissociando, separando em dois átomos de cloro neutros, também no estado gasoso. Quando nós temos mais de uma ligação sendo quebrada, que no caso da molécula de cloro, era uma única ligação simples. Vamos considerar agora a molécula do metano CH4, também no estado gasoso. Então agora nós temos o carbono ligado com 4 ligações simples entre cada hidrogênio. Ligações estas que também são ligações sigma. E aí nós teremos o carbono no estado gasoso, com mais 4 átomos de hidrogênio separados também no estado gasoso. Se tanto o carbono quanto o hidrogênio estiverem neutros, nós então teremos uma variação de entalpia de 1660 kJ. Isso por mol de moléculas de metano. Tá? Esse valor aqui é por mol. E faltou, inclusive, aqui no Brown, a unidade. Está errado aqui, tá? Corrijam aí. É 1660 kJ por mol. Se você falar de uma única molécula, não seria nunca essa energia aqui. Então, certamente, essa energia por mol de moléculas. Tá? A entalpia de ligação seria, então, uma fração do ΔH para a reação de dissociação de atomização. Por exemplo, se nós nos referirmos, então, a uma única ligação carbono-hidrogênio, se são 4 ligações no caso, então nós teremos, no caso do metano, nós temos o quê? Um quarto desse valor. Um quarto de 1660 é igual a 415 kJ. Tá? Então, esse é um valor médio, é claro. Tá? Na verdade, se fosse removendo átomo de hidrogênio por átomo de hidrogênio, observa que as variações de entalpia são ligeiramente diferentes. Então, isso aqui, na verdade, é uma média. Tá? Essas entalpias de ligação tanto podem ser positivas quanto negativas. Quando você quebra uma ligação, a entalpia é sempre positiva, porque você sempre precisa fornecer energia para quebrar a ligação. Quando uma ligação é formada, energia é liberada. Tá? E aí, nesse caso, então, a entalpia vai ser negativa. Essa tabela 8.4, ela resume ligações simples, carbono, hidrogênio, carbono, carbono, carbono com nitrogênio, carbono, oxigênio, carbono, flúor, carbono, cloro, carbono, bromo, carbono, iodo, carbono, enxofre, do silício, do nitrogênio, hidrogênio, oxigênio ligado, enxofre, flúor, flúor, cloro, flúor, cloro, cloro, enfim. Aqui tem vários valores lá em kJ por mol para essas diferentes ligações simples. Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual é a entalpia requerida para quebrar uma ligação oxigênio-cloro, ligação simples. Então, eu preciso de 203 kJ por mol. Digamos que eu quisesse quebrar a ligação silício-carbono. Então, eu venho aqui silício com carbono, são 301 kJ. Observem que para ligação simples, nós temos aí valores de 151 para iodo-iodo até o maior valor aqui da ordem de 464 silício-cloro, 463 oxigênio-hidrogênio, mas aí ficam todos abaixo de entre 150 e menos do que em torno de 400, 300, 200. Quando nós vamos para ligações múltiplas,
duplas e triplas, vejam que as ligações já vão para mais de 600 em geral. Né? Tem uma aqui, nitrogênio dupla, que é 418, oxigênio dupla oxigênio seria 495, quase 500. E quando nós chegamos nas triplas, 840 C tripla C, 890 C tripla N, 1072 kJ por mol C tripla O, monóxido de carbono, 941 para nitrogênio tripla nitrogênio. Tá? Então vejam que triplas requerem mais energia para serem quebradas, por sua vez requerem mais do que duplas em geral, que por sua vez mais do que simples. Essa tabela depois vocês vão precisar para resolver alguns exercícios, tanto aqui na aula quanto na lista de exercícios futuros. A partir de entalpias de ligação como a dessa tabela, é possível então calcular a entalpia de uma reação química. Nós admitimos que qualquer reação química, as ligações precisam ser quebradas para que novas ligações sejam formadas. E a entalpia de reação é dada pela soma das entalpias de ligações quebradas menos a soma das entalpias das ligações formadas. Por exemplo, para ilustrar esse conceito, vamos considerar a reação do gás metano, CH4 gasoso, com um cloro também no estado gasoso, um único átomo de cloro substituindo um único átomo de hidrogênio primeiro, para formar a molécula, por exemplo, de clorometano, né? Ou cloreto de metila, como queira, mais HCl, gasoso. Então, essa reação toda no estado gasoso, em fase gasosa, qual seria o ΔH da reação? RXN aqui é a abreviatura para a reação. Tá? Então, ele está perguntando qual que é a variação de entalpia dessa reação de substituição de um hidrogênio por um átomo de cloro. E aí nós podemos, então, pensar o seguinte. Imaginamos que temos aqui a molécula CH4, carbono com 4 hidrogênios, reagindo com a molécula diatômica cloro-cloro, representada aqui em verde. Então, nós temos um nível aqui energético, que é a entalpia dos reagentes anterior à reação. Nós temos que quebrar uma ligação carbono-hidrogênio e temos que quebrar a ligação cloro-cloro. Para isso, o ΔH dessa etapa ele é positivo, porque esse processo é um processo endotérmico. Ele requer energia, quebra, então, endotérmica. Podemos olhar naquela tabela e obter os valores de uma ligação simples hidrogênio-carbono, carbono-hidrogênio, como queira, e o valor da ligação simples cloro-cloro. Depois nós vamos formar duas novas ligações. Uma dessas ligações novas a ser formadas é a ligação carbono com cloro e a ligação hidrogênio-cloro, que vai formar a nova molécula de HCl e o produto cloro-metano. Como ligações serão formadas, a energia é liberada na formação de ligação, portanto, é exotérmica. Agora, o ΔH global vai depender da magnitude. Pode ser que a exotérmica, ou seja, essa etapa aqui, seja maior do que a endotérmica, então o ΔH geral vai ser negativo, é claro. Mas pode acontecer de, nas ligações formadas, terminar num nível energético de entalpia, menor do que o dos reagentes, e aí, nesse caso, a reação como um todo teria um ΔH de reação positivo. Tá? Mas a quebra, qualquer quebra de ligação, sempre será endotérmica e a formação de ligações novas sempre será exotérmica. Agora, se a diferença ΔH de reação aqui vai ser negativo ou positivo, aí depende do módulo, né, desses ΔH1 e ΔH2. Nessa reação, uma ligação hidrogênio-carbono e uma ligação cloro-cloro foram quebradas e uma ligação carbono-cloro, uma ligação hidrogênio-cloro foram formadas. Então, como é que fica o ΔH da reação como um todo? É a energia, entalpia de dissociação CH mais a entalpia de dissociação cloro simples cloro menos colchetes, entalpia de dissociação carbono-cloro somado com entalpia de dissociação hidrogênio-cloro. Fazendo essas contas a partir daquela tabela lá anterior, vocês podem fazer isso depois, vou encontrar menos 104 kJ por mol. Aqui faltou barra mol também. A reação como um todo é exotérmica, o que significa que as ligações formadas são mais fortes do que as ligações quebradas. Ou, na verdade, que os produtos de reação, né,
a entalpia dos produtos de reação foi menor do que a entalpia dos reagentes. E esse resultado consistente também com a chamada lei de Hess. Ligações múltiplas são mais curtas do que as simples. Ligações múltiplas também são mais fortes. Tripla é mais forte que uma dupla, que é mais forte que uma simples. Isso é fácil de concluir também se a gente avaliar os valores das entalpias naquela tabela 8.4. Se o número de ligações entre os átomos aumenta, os átomos são mantidos mais próximos e mais firmemente unidos, que é o que acontece, por exemplo, nitrogênio tripla, nitrogênio dupla nitrogênio e o nitrogênio numa ligação simples. Então, na medida que você passa de simples para dupla para tripla, a distância de ligação diminui e a força da ligação aumenta. Como uma parte aqui do exercício 885, um exercício parcial, use as entalpias de ligação daquela tabela 8.4 que nós acabamos de apresentar para estimar o ΔH, variação de entalpia, da reação de explosão de 1,00 gramas de nitroglicerina, supondo sua decomposição de acordo com essa equação química. 4 mols C3H5N3O9 no estado líquido, então essa aqui é a fórmula molecular da nitroglicerina, se decompondo numa explosão em 6 mols de nitrogênio gasoso, mais 12 mols de dióxido de carbono gasoso, mais 10 mols de água gasosa, mais uma molécula de O2 também gasoso. E está aqui as entalpias de ligação. Para o nitrogênio, 941 kJ por mol, N tripla N. Para o CO2, já foi dado 2 vezes 799 kJ por mol. Por que 2? Porque são duas duplas. Para águas, 2 vezes 463 kJ por mol, por cada ligação hidrogênio-OH, hidrogênio-oxigênio, desculpa. E para o oxigênio, a dupla, 495 kJ por mol. Aqui vocês precisam não só fazer cálculo estequiométrico com base em 1 grama e nas massas molares, mas também procurar, lá no livro tem a fórmula molecular da nitroglicerina, a maneira como esses átomos aqui estão ligados. Qualquer coisa também, além de ter no livro, se não tiver, se vocês não encontrar no livro, que eu acredito que tem, só você Google It aí, você encontra a fórmula estrutural da nitroglicerina para saber como são as ligações aqui da nitroglicerina. Tentem fazer esse exercício e, se por acaso não conseguirem, me falem, me avisem que eu mostro a solução dele numa próxima aula, ok? E com isso a gente termina então o capítulo 8. Obrigado, gente. Até uma próxima. Tchau!